Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versos 1 a 18. Leiamos de forma alternada até o verso de número 8. Houve um homem em Ramatai Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para lhe matar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a nada. E assim o fazia ele de ano em ano, em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que chorava e não comia. Juntos. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A igreja pode assentar-se. A palavra do Senhor nos traz nesse texto uma terceira ressignificação, uma terceira história do povo de Israel que trata de um tema muito semelhante. Você tem aqui a figura de Eucana, que ele é da família da tribo de Levi, e segundo 1 Crônicas 3, 6 de 34 a 38, era de família abastada, era da família descendente de sacerdotes, era a linha sacerdotal de Israel. Eucana significa, sabe o quê? Deus cria ou compra. Esse é o significado do nome Eucana. Deus cria ou Deus compra. E é interessante essa história, por quê? Porque ela, mais uma vez, vai trazer para dentro da saga de Israel os mesmos arquétipos. Você tem novamente uma mulher que não pode ter filhos, você tem uma outra mulher do mesmo marido da mulher que é estéril, que já tem filhos, e você tem o deboche da mulher que já tem filhos, a mulher que é estéril. Eu estou falando de Raquel, Lia e Jacó, estou falando de Abraão, Sara e Agar. De qual desses 2 casais que eu estou falando? Não, estou falando de um outro, casal não, trio. Estou falando de um outro trio, que tem as mesmas características. Você tem nessa história da saga desse profeta chamado Samuel, a história do seu nascedouro é a história de que existe uma mulher chamada Ana. E Ana, muito provavelmente, é a preferida de seu marido. Esse marido da tribo de Levi e abastado, que mais lá para frente vai ser ressignificado na figura de Zacarias, pai de João Batista. O mesmo contexto da tribo de Levi abastado, cuja mulher é estéril. E aí, quando você tem essa figura de Eucana, ele é casado com Ana, e existe uma outra esposa, que aqui nessa tradução traduziram como... Cadê Penina?
Em outros originais vem traduzido como Fenina. Então, Fenina significam corais. É o significado do nome dessa mulher, corais. Então, ela o tempo todo vociferava que Ana nada tinha. Ana, em hebraico, significa graça. Então, você tem corais dizendo que a graça é insuficiente para agradar um descendente da tribo de Levi, cujo nome significa ou Deus cria ou Deus compra. Olha que coisa interessante, a história ainda nem começou. Isso é apenas demonstrando o quanto que essas histórias são cíclicas e, obviamente, elas também redundam na nossa vida. Agora, olha que interessante. Verso de número 3, Eucana subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele ia e estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Era um sacrifício cuja carne podia ser distribuída entre as famílias ali presentes. A Ana, porém, dava porção dupla. Em outros textos, dava uma única porção, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, Eucana fazia isso de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O que Ana sente aqui é o que normalmente nós sentimos. O que Ana sente é o que normalmente nós sentimos quando nos sentimos preteridos, quer seja pela natureza, quer seja pelas circunstâncias. Eu me lembro, e essa história sempre me toca, me é comovente, me lembro das vezes que eu e minha esposa, tentávamos ter filhos, e da penúltima vez que nós tentamos, tratamentos caríssimos, que nós tentamos, e aí você fica ali naquela expectativa, demora 15 dias, onde a sua esposa, ela recebeu os embriões, e aí tudo que você vir em termos de tecnologia para reprodução, sempre vai tratar da forma como inocula o espermatozoide no óvulo. Mas o grande X da questão que a ciência ainda não conseguiu decodificar é como que esse embrião ele vai aderir ao útero. Se não há aderência, não tem criança. Então, tem uma nova técnica, uma técnica de colocar o espermatozoide no óvulo. Agora, se aquilo ali vai aderir ao útero, a ciência, ela ainda tatinha muito devagar com alguns tipos de procedimentos que não garantem, porque esse é o grande X da questão. De tal modo que você fica ali 10, 15 dias, na expectativa, aí você começa a dar F5 no site no dia da resposta, do exame de sangue, aí está lá a quantidade, não aderiu. E eu me lembro que da penúltima vez, a gente morava na casa pastoral, uma casa enorme, que ela era assim, você imagina um casal que não tem filhos, mora em uma vila, que a vila parece que foi feita para a criança correr o dia todo. E você entra em uma casa que parece que foi feita para você toda hora dizer para a criança que não é para subir ou descer a escada, não é para mexer ali, que é perigoso. E eu me lembro que minha esposa foi trabalhar, eu estava saindo para vir para a igreja, parei, olhei a escadaria da casa, olhei a casa, abri a porta, olhei a vila, e eu lembro que eu cheguei à conclusão, eu não vou mais estudar, não vou mais querer progredir em alguma coisa, porque isso vai ficar para quem? Para quê? Se a história finda em mim, que eu sou filho único, para quê?
E foi um tempo que realmente, é como diz o texto, a gente não comia, nós passávamos boa parte do tempo, muito mais minha esposa do que eu como sempre escondido, mas ela do nada desabava em choro e eu ficava ali tentando segurar a onda, etc e tal. É exatamente a história de Ana. E esse tema aqui, conquanto seja filhos, mas existem outros temas que nos trazem também o mesmo comportamento. Quantas vezes você não se pegou chorando e sem fome, porque alguma coisa estava acontecendo com você ou na sua família, o qual você não tem resposta? E para piorar, quando a sua mazela ela é exposta, você tem sempre uma meia dúzia de no máximo 2 pessoas que parece que a voz é multiplicada por 1000. A impressão que dá é que todos sabem que você é um desafortunado. Todos sabem que você tem um problema e que é impossível de se resolver. E você achando que a lupa, os holofotes estão todos sobre você, seu comportamento automaticamente muda. E você passa a dar margem para comprovar o pensamento alheio. E pasmem, tem sempre alguém muito próximo, igual aqui a Penina nesse texto, que joga na sua cara o tempo todo a sua mazela. Tem sempre alguém, me lembro uma vez, gente, uma coisa terrível, isso é muito ruim. Dentro de uma casa isso é terrível. Eu conheci um homem, convivi anos com essa família, onde o homem quebrou uma vez, ele tinha um negócio, faliu, a mulher disse que não era para ele abrir outro negócio, ele abriu outro negócio, quebrou outro negócio, mas essa quebra do segundo negócio gerou nessa mulher uma amargura, uma raiva, que ela passou a fazer do casamento uma forma de sempre machucar o marido. Então ela ia para a padaria, me dá 10 reais que eu vou na padaria, eu não tenho dinheiro. Ah, meu amigo, era 1 hora dizendo o mesmo assunto, até eu lembro de cor. De tal modo que os relacionamentos deixam nessa hora de serem amor, de terem saúde ou de sobriedade. E eles passam a ser o quê? Passa a ser uma relação de tortura, de espezinhar o tempo inteiro. Se nós hoje estamos aqui foi porque você fez isso, isso e isso. Se nós hoje somos o que somos é porque você fez aquilo, aquilo, aquilo outro. Toda festa anual, que era o congraçamento das famílias, e aí Eucana posava de um dos descendentes da tribo de Levi, ele era o homem abastado da situação, ele é o Deus compra ou Deus cria, e aí ele estava lá com Penina, todos os seus filhos, e tinha Ana. E aí na hora de trazer a comida, colocava para todos, para Ana colocava a parte dela. E tinha vezes que colocava mais para ver se ela se animava. Mas o texto diz que chegava um momento que ela não queria nem mais comer. Talvez você esteja aqui nessa manhã, passando exatamente por uma circunstância assim. Acabou a vontade de comer. Você já teve essa sensação? Que por mais que você coma, não tem sabor. Não tem sabor. Pode lhe oferecer o prato que você mais ama. Você fica sem graça de decepcionar as pessoas, mas não tem gosto mais, não tem sabor. E aí Eucana fala a Ana, tentando animá-la, no verso 8. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Ele faz 3 perguntas que ele já sabe a resposta. E ele responde com uma pergunta. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Resposta, não. Se fosse, ela não estava triste, ela não estava sem comer. São coisas distintas. Há categorias de relacionamentos que um não consegue substituir o outro. Se lembra da história de Jó, que Deus restaurou a sorte de Jó e deu a ele o dobro de tudo que ele possuía? Um exemplo, se ele perdeu 100 vacas, Deus restituiu a ele quantas? Se ele perdeu 5 casas, Deus devolveu para ele quantas?
mas morreram seus filhos, e Jó teve outros filhos. Mas os filhos que Jó teve quando Deus restaurou a sua vida, não é o dobro do número de filhos que Jó tinha e que morreram. Se Deus deu a ele o dobro de tudo que ele possuía, mas o número de filhos que ele teve depois não é o dobro do número de filhos que ele perdeu, por que Deus fez isso? Porque naquela época, seres humanos ainda eram outra categoria, não se categorizava com animais. Perdeu 100 vacas, ganha 200. Perdeu 10 filhos, é irrestituível. É irrestituível. Você não troca um filho que morreu por outro. Você vai ter por um outro que nasceu o amor, a afeição. Mas aquele filho que se foi, quem vai restituir o lugar dele? Ana vivia triste, vivia a chorar. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, olha o que eu digo, ó. No começo do culto eu falei, tem sempre um velho sentado na porta vendo as coisas. Quando tem um velhinho na Bíblia sentado na porta, ou alguém sentado vendo alguma coisa, é a deixa para algo bom que vai acontecer. Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que ela está dizendo aqui? Os filhos podiam cumprir votos por parte de seus pais, mas tinha um momento que era o momento da restituição. Era o momento onde aquele filho era devolvido para os seus pais. Esta oração de Ana, sabe o que ela está fazendo? Eu abro mão da restituição. Eu abro mão, eu não preciso dele para mim. Mas a única coisa que eu preciso é saber que o Senhor me ama. Porque se o Senhor ouve a minha oração e me dá um filho, eu já tenho tudo o que eu preciso. Ele pode não viver mais comigo, mas só de eu saber que o Senhor ouviu a minha oração, respondeu a minha prece e abriu minha madre, essa criança já pertence ao Senhor, nem minha tem condições de ser. Ela abre mão do direito que ela tinha pela lei, da restituição do seu filho. A palavra do Senhor é tão forte, que diz o texto, que demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te, aparta de ti esse vinho. Como isso acontece conosco, né? É impressionante. Quando você tem plena convicção de algo, e você se coloca diante de Deus, a quantidade de pessoas que chegam para você e dizem o quê? Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Tu bebeu. Tu não bate bem, cara. Que doideira, cara. Isso não é para você, não. Isso é loucura, rapaz. Eu costumo viver da seguinte forma. Se eu tenho 3 amigos que têm personalidades distintas e que não se conhecem, mas eu levo a eles o mesmo problema e eles me dão a mesma resposta, eles estão certos, eu estou errado. Eles têm personalidades diferentes, eles não se conhecem, então eles não conversaram, e me dão o mesmo parecer, eu estou errado.
Mas existem coisas que são de dentro da alma. Existem coisas que são muito mais profundas. Eu me lembro que nesse período de busca por inseminação artificial, viaja daqui, faz não sei tal lugar, tem outro médico que vai para lá e joga aqueles rios de dinheiro para tentar alguma coisa. Eu me lembro desse período que uma vez eu tive uma percepção, não foi sonho, mas uma coisa me veio. E eu lembro que a imagem que eu tinha na mente era se como com muita força e sacrifício eu conseguisse trazer uma criança para minha esposa. E eu achava aquilo, meu Deus, homem não consegue parir. De onde que eu vou tirar uma criança com força e sacrifício? Isso não faz sentido nenhum. Mas essa percepção ia aumentando com o tempo. E eu ficava, acho que é a loucura, né? Uma das etapas aí da tristeza deve ser isso, você começa a ver coisas. Por que eu tenho a sensação de que eu vou dar uma criança para minha esposa, e essa criança vai vir com dor, e vai ser fruto de esforço, como se a gente ficasse exaurido no final? Não faz sentido nenhum. Exaustão é tentar esses tratamentos e nada dá certo. Por que força? Isso durante todo o ano de 2014. E aí chega janeiro de 2015, nossa querida irmã Leodina diz, olha, tem uma criancinha que está passando dificuldade. Se eu não gostaria de conhecê-la, eu disse, a gente pode dar uma coisinha, um presentinho, um agrado, né? O que ela está necessitando? E dona Leodina, pastor, uma criança, não tem pai, não tem mãe, pastor. Você não entendeu não, pastor? Falei, então, a gente pode fazer uma campanha, de tão assim absorto que eu estava. E aí me caiu a ficha, tá, agora eu entendi, mas isso dá um trabalho, vamos conhecer. E da primeira vez que nós conhecemos, Gleice abriu o sol e eu fiquei cético e pensei, meu Deus, a gente se apega, depois não acontece, não aguento mais essa coisa de talvez seja, na hora H não é. E aí numa daquelas provas que eu pedi a Deus e Deus respondeu, eu digo, é ela. Que coisa boa, então é ela até o fim. E estava tudo indo bem, aí chega o mês de abril, o processo que era simples se torna um processo litigioso, a menina é abrigada e passa no abrigo 8 meses. E o mais interessante é que ao chegar no abrigo, vê a cabeça de criança, né? Ao chegar no abrigo, ela era totalmente voltada para a mãe. Tudo era a Gleice. Quando a gente chegava no portão, ela olhava, ela já começava a chorar e a apontar. Então ela era toda mãe. Quando eu estendia a mão, ela não queria falar comigo. Eu dizia, mas estou sofrendo tanto quanto. Mas tinham as assistentes sociais de olho para poder fazer seu relatório. Porque uma das piores coisas que fizeram no nosso país foi esse tal do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ECA, nessa sigla, que faz jus ao conteúdo desse estatuto, diz que a adoção é um caso excepcional. Então, o que hoje a minha filha tem para o Estado é uma exceção. Pode isso? É uma excepcionalidade. Por mais que diga que todo ser humano tem direito a comer, viver, ser feliz, etc. e tal, mas isso é excepcional. Esse é o estatuto que está em vigor, desde 1990. E elas ficavam olhando para ver se realmente a criança nos identificava como seus pais. Mas você tinha uma menina que fazia o quê?
tudo era Gleice. Para o Anderson, eu falava, meu Deus, aqui é um local tão misto. E se essas assistentes sociais acharem que eu era um indivíduo maldoso com a criança? Como é que nós vamos fazer? E aí, consultando Deus, me lembrei de certa vez, quando a Stephanie estava no colo, almoçando, a Irene olhou para a Stephanie e falou, olhou para mim e perguntou, ela come bem, né? Falei, come. E ela se dá bem com vocês, né? Falei, super bem. Logo comecei. Irene disse uma frase, criança é igual bicho, ama quem dá alimento. Nesse dia essa frase me desceu mal. Mas na hora da adversidade, aquelas coisas que Deus faz, eu me lembrei da frase. Eu disse, já sei, Gleice, nós vamos amanhã visitá-la no abrigo, prepara aquela mamadeira cheia de quick de morango, bem grande, bota no congelador, porque eu quero que a garrafa esteja suando de gelada de boa. Quando nós chegamos no abrigo, a mesma cena, Stephanie desesperada para ver a mãe, para chegar, para abraçar, e nem olhando para mim, quando eu tentava chegar perto, aquela indiferença, eu falei, agora. Peguei a garrafa de quick, mostrei assim, falei, filha, aqui. Gostoso. Ela olhou, veio chegando, vem filha, vem, senta aqui, colo papai. Sentou, peguei a garrafa, coloquei na boquinha, ela foi, aí se entregou como sempre, né? Nem botava a mãozinha, ficava assim, absorvendo aquele quick, eu fazendo carinho na cabecinha dela, dando beijinho. Chamei as psicólogas, elas apareceram na janela. Estou chamando só para dizer que nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, tudo de bom. Elas olharam e foram continuar a fazer relatório. Queridos, tem certas percepções que nós temos que são apenas nossas. Tem certas coisas que você tem que é teu, que se você me falar, eu posso racionalmente tratar do assunto, à luz das Escrituras posso dar um direcionamento no sentido de o que tem aqui da Escritura que casa com o que você está dizendo. Mas a única coisa que eu sei é que foi um processo tão doloroso, tão trabalhoso, onde até a justiça nos negou na reta final o direito de visitar a criança, onde passamos 1 mês, quase 2 meses, sem saber como ela estava. E se ela morresse, ninguém ia nos dar satisfação, porque não éramos nada ainda dela. E o tempo todo eu dizia, está tudo tão difícil. Mas é por aí que Deus vai fazer. Porque esteve difícil para José, que estava na boa na casa de Potifar, na cara do gol de se apresentar a Faraó, mas de repente é conduzido para um cárcere. Mas é no cárcere que ele está mais perto de encontrar com o Faraó. Vai entender isso. Nos proibiram o direito de ver, nos tiraram esse direito. Ou eu desisto, ou eu acho que está agora mais próximo dessa criança voltar para casa. E aí, de repente, quando surge a única oportunidade, uma única audiência, feita no mutirão da justiça, para tratar desses casos, só tinha aquele dia, era só daquela vez, só podia ser daquele jeito. E naquele dia, quando nós entramos na sala de audiência, onde entre um processo e outro eles ficaram quase 1 hora, e depois a gente foi descobrir que discutiram exatamente o nosso caso, quando nós entramos o assunto já estava resolvido. Eles praticamente só nos deram ciência do que resolveram.
E na mesma hora me veio a lembrança da percepção, com dor, com esforço, mas ela chegará a tua mulher. E aí, quando nos restituíram o direito à visita, já com a sentença já praticamente certa de que ela ia voltar para casa para ser nossa filha, quando nós fomos ao abrigo, chegamos lá, eu me lembro que a assistente social, nossa ansiedade de ver a Stefania, querendo 2 meses sem ver a criança, aí a assistente social vem e diz, vocês tomem cuidado, porque caso ela estranhe, porque faz 2 meses que ela não vê vocês, e eu por dentro dizendo, ninguém quer saber disso, as coisas aqui são numa outra percepção, são numa outra vibe, tem nada a ver esse assunto, está estragando algo que foi Deus que fez. E aí quando a Stephanie vem, ela olha para mim, olha para a Gleice, e vem rindo, mas rindo de um jeito, que parecia até que estava em ectases. E aí quando ela veio rindo, eu estendi as mãos, ela veio para o meu colo, eu fiz a primeira pergunta, cadê a sua mãe? E ela apontou para a Gleice. Eu falei, então se cumpre a percepção daquele dia, toma minha esposa, essa é tua filha. Esta mulher aqui, ela se derrama diante de Deus, e o homem a tem por embriagada, e ela dá uma resposta a esse homem, que é a resposta que eu quero convidar você a passar a exercer na sua vida, porque ele diz, até quando estarás tu embriagada? Tira de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Derramar a alma do original hebraico significa desabafar. Ana, chega um momento onde não tem mais oração, não tem mais palavra bonita, não tem como cumprir uma lei que ela não tem acesso por ser mulher à época. A única coisa que ela faz diante de Deus, é só o que ela tem a fazer, é desabafar. Igreja, quanto tempo faz que você não desabafa? Quanto tempo faz que você, com toda a tranquilidade da alma, você se abre, e você se esvai, e você é totalmente transparente e sincero, você se entrega àquele ato de abrir o coração. Nós vivemos relacionamentos plastificados. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, varão, bom dia, bom dia. O Evangelho não trata desses relacionamentos plastificados. O Evangelho trata de relacionamentos reais. Sabe o que eu percebo? Com todo amor, com todo carinho, nós, Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós somos muito visados. Também é óbvio, nós somos uma das poucas igrejas que quer ensinar às crianças tradições que fizeram parte da evolução da humanidade. Mas essa responsabilidade de sermos uma igreja com esse perfil, ela não pode tirar de nós algo que nós sempre tivemos, que é a tranquilidade de rasgar o peito um para o outro e dizer o que sente, o que pensa, como está vivendo. 3 anos de pandemia nos tiraram isso. Era normal nos retiros a gente sentar e conversar fiado, na piscina. Os retiros não foram mais possíveis por conta da pandemia.
O isolamento social nos fez ficar mais arrefeitos em relação ao outro. Mas com todo amor, com toda honestidade, esse peso que você está carregando nessa manhã, ele só some quando você bota ele para fora, meu amigo. Porque se tu não botar para fora, ele continua dentro de tu. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, está viajando. Você tem que abrir, você tem que falar, você tem que verbalizar. Nós não estamos mais em tempo de dar pistas, dar deixas. Não estamos mais em tempo de dar pequenos sinais, achando que a pessoa ela vai perceber, vai nos procurar. Não é tempo disso. É tempo de abrir a boca e dizer, eu estou sofrendo, eu estou machucado, eu estou me sentindo assim, eu não vejo solução, a minha vida está desse jeito. Mas se você não se abrir, como que as pessoas vão adivinhar? Não vão. E toda e qualquer desculpa nesse sentido, não, o senhor é muito ocupado, isso é desculpa. Porque se você, no melhor dos sentidos, e no melhor dos sentidos da expressão, literalmente, não toma meu tempo com o que é importante na tua vida, o meu tempo é tomado por coisas que de secundárias se tornam primárias. Mas não é que elas são mais importantes, é porque você não me traz nada. Quantos processos estão ocorrendo na sua vida, os quais, se você, pelo menos, e isso estou falando na igreja da Tijuca, mas como vai para a internet, você na sua igreja, com seu pastor, com seu presbítero, seu diácono, você não tem alguma outra denominação, com a liderança da sua igreja, mas quantas coisas você progrediria, se tão somente você fizesse como Ana, desabafasse. Para encerrar, teve nessa época ainda dos processos de inseminação que não deram certo, e eu naquela, tem que me manter forte. Minha esposa casou com um homem, tem que manter forte. Não, o que ela precisar, eu estou aqui, eu sou o marido, está tudo certo, vamos embora. Aí passa o filme romântico, que eu, naquela época, nem era muito afeito. Aliás, na época eu detestava, hoje eu assisto. Aí eu sentei, e aí, Gleice, você quer assistir esse filme comigo? Minha resposta automática, Não, claro que não. Você está passando esse filme, vou arrumar outra coisa para fazer. Tem um livro para ler, tem uma varanda para varrer. Mas aí nós estávamos tão machucados, que eu vou ficar com você, vou assistir. Ela até estranhou. Aí começa a assistir o filme. Aí, velhinha, arruma uma amiguinha novinha, a amiguinha novinha tenta decifrar a cartinha, para saber para quem que escreveu, papapá. Eu sei que chega no final do filme, eu já estou assim, uma vontade de chorar, cara. E eu pensando, meu Deus, o que minha mulher vai achar de mim, cara? Pô, chorar por causa desse filme. Não, vou só segurar a onda, quando der o comercial, aí sabe quando o filme entra naquela reta que o comercial não vem mais? Falei, gente, eu não acredito que eu vou chorar aqui, cara. Não, mas não vou conseguir, não vou chorar não. Aí quando chega no final, que encontra o cara lá do passado, que tem um filho, que o neto também é bonito, sei o que, quer botar no avião, quando eu olhei, eu não aguentei. Quando eu vi o cara ainda por cima, era o Franco Nero, o eterno Django. Quando eu olhei, não aguentei, aí comecei a chorar. E Gleice se estranhou, porque o cara está 2 horas igual uma estátua, e do nada chora. Ela virou, o que foi que houve, meu amor? E eu chorava, e peguei o controle, desliguei, comecei a chorar. Falei, olha, eu quero falar um negócio para você me desculpa, nem sei o que você vai pensar de mim depois disso, mas, meu amor, o negócio é o seguinte, está muito dolorida essa situação, não estou botando a culpa em você, não é nada disso, se bobear a culpa também é minha, não interessa, mas eu tenho que dizer que está difícil, esses processos, insemina, dá certo, não dá certo, essa espera,
Eu sei que não era isso que você queria ouvir, eu sou seu marido, eu tenho que ser forte, tal, mas eu tinha que falar e sei lá o que tu vai pensar depois, o que tu quiser fazer também é normal, fica à vontade. Inglês se vai, bota a mão no meu ombro e diz obrigada. Falei, pelo quê, meu amor? Porque eu precisava ver o quanto que isso estava impactando você. Não guarde mais suas emoções, porque eu achava que estava sofrendo sozinha. E eu hoje estou feliz porque eu estou vendo que você está sofrendo tanto quanto eu. Desabafa, meu amigo. Desabafa, minha irmã. Abre o peito, abre o coração. Se você não falar, ninguém vai saber. Se ninguém souber, como é que isso vai ser tratado? Se isso não for tratado, olha o tamanho do mal que pode te acometer. Abre o peito, fala. E por mais que você pense, não, pastor, é um problema tão íntimo, pastor, isso no caso é preciso de um profissional. Meu irmão, alguém já vê na Alzira Brandão 135 que saiu daqui sem nada? É o contrário. Às vezes nós perdemos pessoas, sabe por quê? Porque a gente quer resolver o problema, não quer ficar no rema-rema da desgraça. Como teve o caso de uma mulher que chegou aqui uma vez e falou, eu falo em línguas. Que bom. Mas eu queria saber se isso é normal. Digo, bom, a Bíblia diz que isso é um dom. Mas o que o senhor acha disso? Eu não tenho nada para achar. Se ela que está dizendo. Se ela está dizendo é o que está dito. Acho que ela não mente. Mas eu não me sinto bem. O que o senhor acha? Eu faria um exame neurológico. Eu eliminaria tudo que é humano para depois me concentrar no que é espiritual, que é o normal. Você esgota a sua parte e depois entra Deus. Existe o dom de línguas, mas era o caso dela? Eu não sabia. Porque se a senhora diz que não se sente bem, mas o que acontece? Há uma dor, uma pressão na cabeça. Está vendo, senhora? Faz o exame neurológico. A senhora tem plano de saúde? Então já está pago o exame. É só marcar. Saiu da igreja. Anos depois descubro, fez o exame. Tinha uma complicação neurológica. Ato contínuo. Vem um rapaz. Olha, eu tenho uma fixação por determinado tema. Eu só penso nisso, só penso nisso, só penso nisso. Eu sonho isso. Queria que o senhor orasse por mim. Falei, eu vou orar, mas vou lhe dar um conselho. Você precisa de ajuda psicológica. Só oração não vai resolver. Se resolvesse, tu já estava curado. Você é crente que nem eu. Mas eu não tenho dinheiro. Amigo, você veio na IPT. Você não veio em qualquer lugar que a gente vai te enredar, não. Tu não tem dinheiro, também não tenho. Mas olha, lá na PUC, é gratuito. Aqui, na época, né, na Estácio, na Rua do Bispo, é gratuito. Eu vou lá com você. E a gente pode se encontrar sempre aqui, a gente vai lá. Mas você tem que ficar bom disso. Tu foi? Nem a pessoa. Aqui não é lugar da gente poder ficar ampliando dramas para conseguir seguidores. Aqui é um local que nós queremos resolver os problemas, se resolvíveis forem. Mas tudo começa quando você abre a boca, quando você fala. Ana falou. E o que ele disse? Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e voltou para o templo. Agora entrou em jejum, já que encontrou o sacerdote, recebeu uma promessa. O que ela faz? Comeu. E o semblante, como é que estava?
que ela fez, gente? Ela abriu o coração, ela desabafou, ela botou a alma para fora e lavou a alma ali, ó. Botou para quarar a alma ali, ó. Lavou de novo, estendeu, todo mundo viu. Você tem que fazer isso, meu irmão e minha irmã. Que botar para fora esse monte de troço aí que está te catarrando a alma, que está travando a tua cabeça, que está tirando o teu apetite, está tirando o seu brio. Botar isso para fora. E se você quiser que esse seja um assunto que nós ajudemos, você não tenha dúvida, irmão. Falta de indicação aqui, nunca vi desde que cheguei. Mas se você não falar, o que vai acontecer? Nada. Abra seu coração. Quero convidar você, nessa manhã, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Fala com Deus. E não apenas hoje, mas ao longo da sua vida. Bota a tua alma para fora. Porque só assim nós voltamos a comer e o nosso semblante já não é mais triste. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo